a lição de hoje. Okay? Pede Samuel, por favor, nos levar a Deus de oração. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando a situação sobre lugares onde Deus apareceu. Então isso é importante, porque existe essa... Como que fala? Esse costume, esse desejo, talvez, de que alguns façam isso ainda e que ocorra isso ainda. Então, quando as pessoas vão para algumas cidades, alguns vão para Meca, alguns vão para Jerusalém, alguns vão para Aparecida, alguns vão para Salt Lake City, sei lá, vários lugares assim, tentando buscar algo espiritual, um encontro espiritual num lugar que é famoso. Também, nós vamos ver que algumas pessoas são famosas também. Vem tal dia aqui que vai vir um pregador poderoso que vai resolver os problemas. Também existe isso, porque existiu o sacerdócio, né? Então o sacerdócio é o que poderia fazer o serviço e as coisas aconteciam só se tivesse o sacerdócio lá. Então existe isso. Fora isto, existem os objetos. Como existia a arca, eles levavam a arca passou a ser um amuleto de guerra também. Daí você vai em alguns lugares lá que passa lá com o óleo, não sei do que, a água do Rio Jordão, né? A arca da aliança pintada com color jean, tá entendendo? Lá, e que parece ouro e todo esse tipo de coisa. Coloca roupa, coloca kippah na cabeça, coloca... Eu não termino, tá, de falar dessas coisas. Mas isso teve origem no Velho Testamento. Então, hoje em dia e outras épocas também é possível você virar numa página do Velho Testamento, pegar uma passagem e falar, tá aqui, tá escrito. Mas não é uma mensagem através da palavra de Deus. Lembra que eu falo o assunto através da palavra de Deus que é importante. Não naquele local, só naquele ponto. É igual o jornalismo de hoje em dia. Tira a foto, pega uma gravação, corta, coloca, emenda tudo e fala, é assim. Não é assim. Tá? É um pedaço do fato, para dar uma versão ao fato. Não é o fato em si. Então é a mesma coisa relacionado às coisas espirituais. Então, domingo passado, nós falamos sobre Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte, quando as tribos se dividiram, né? E ele fez, veja em 1 Reis capítulo 12. 1 Reis capítulo 12. Versículo 25. Quando ele voltou, quando as 10 tribos seguiram ele, qual a primeira coisa que ele fez no versículo 25? Fortificou a Siquém, lugar importante. Siquém foi o lugar que Deus apareceu para Abraão quando ele chegou em Canaã. É a primeira cidade onde Deus se manifestou ao seu servo, Abraão, Siquém. Então nós temos Josué fazendo aliança com o povo em Siquém. Então nós temos uma cidade importante que é o quê? Siquém, tá? Aí veja depois no versículo 26, eu vou ler aqui. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém,
O coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e o outro em Dan. Em Dan não tinha acontecido nada, porque Dan ficava bem no norte. Mas Betel era encostado em Jerusalém. Então aqui, aprendam, né, todos nós aqui, a mentira de que fala que religião e política não se mistura. Né? Igual aquele rapaz. Tá simples, né? Sempre foi a base e a mistura de tudo, política e religião. Ele falou: se o povo for adorar em Jerusalém, esse povo vai me deixar e eu vou perder o reino. Então, para não perder o reino, ele não fortificou o governo. O que ele fez? 2 centros de idolatria. Então, ele mexeu com o quê? Com o governo ou com a religião? Com a religião, tá entendendo? Pôs 2 bezerros. Um em Betel e o outro em Dan. E por que Betel? Deus apareceu a Abraão em Betel. Deus apareceu a Jacó em Betel. Está entendendo? Samuel fazia o julgamento do povo em Betel. Saul foi ungido em Betel. Então nós temos essa situação. Só que agora começa a aparecer a 3ª cidade. Qual é o nome dela? Ele pôs um bezerro de ouro aqui, um no norte. Mas qual é a finalidade? Que eles não, o que Jeroboão estava pensando? Para eles não irem aonde? Qual cidade? Está escrito aí. Jerusalém. Então agora entrou a 3ª cidade. Siquém, Betel, Jerusalém. Jerusalém é uma cidade importante. Então, nós já estudamos que em Siquém Deus apareceu para Abraão. Nós já estudamos que em Betel apareceu para Abraão, para Jacó, tá ok? E agora nós vamos entender por que Jerusalém é um lugar importante. Como é que Jerusalém era um problema para Jeroboão? Jerusalém era uma dúvida para a mulher samaritana. João capítulo 4. Qual é o lugar de adorar? Nossos pais falam que é nesse monte, Gerazim. E vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Então, Deus especificou um lugar. E isso tem de uma promessa e de uma mudança. Então, eu tentei fazer alguns slides para nós vermos as transições que existem através da palavra de Deus até chegar na Nova Jerusalém, no último tabernáculo que nós temos aí. Por quê? Porque isso é importante, porque dentro dessa transição existe o tempo da igreja, e o tempo da igreja, e o tempo da igreja indica um lugar onde Deus habita também. Então é importante saber isso. Não podemos ignorar o fato que algumas coisas passaram e que outras agora existem. E depois ainda essas vão passar e outras virão, tá? Não é uma coisa fixa que nunca vai parar, ok? Então nós vamos voltar um pouquinho e avançar para chegar agora na 3ª cidade, Jerusalém. Vimos Siquém, Betel, agora nós vamos saber por que Jerusalém é importante, tá bom? Então vamos ver aqui. A resolução, né? Quem não estiver enxergando pode ir no oftalmo essa semana, né? Eu vou marcar. Sandra, marca para mim também. Aí, tá bom? O primeiro lugar que Deus aparecia, estava presente, Jardim do Éden, ok? Jardim do Éden. Antes de Adão e Eva, isso, vai ajudar.
Antes de Adão e Eva pecarem, né? Tá aqui eles, né? Uma foto antiga de família. Aí, que foi, eu achei. Né? Eles estão aí no Jardim do Éden. E Deus, na virada do dia, tinha o contato com Adão e Eva. Então esse é um pensamento importante. Deus sempre quis ter comunhão com o homem criado, a sua imagem e semelhança. Sempre quis ter comunhão. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse, esse é Gênesis. Lá em Apocalipse nós temos o quê? A Nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com o seu povo, com o homem. Então, lá em Apocalipse nós temos a restauração de todas as coisas, voltando o quê? Ao plano original, que é a comunhão de Deus com o homem. Então, quando nós vemos isso em Gênesis e nós vemos isso lá em Apocalipse. Porém, o pecado... Não está apagando, pastor, vai acabar a pilha aí. Pode deixar, por enquanto. Nós temos a entrada do pecado. Então... obrigado. É o da frente? É da frente. Tá. Nós temos a entrada do pecado. Então, Adão e Eva são só figuras ilustrativas. Os irmãos entendem isso. Eles perceberam a primeira coisa que estavam nus. E se vestiram de folhas. Porém, ainda assim, quando Deus aparece no jardim, eles se sentiram o quê? Nus. Por quê? Porque as obras, o que está implícito? Obra humana para resolver um problema de pecado. As folhas não têm sangue. As folhas não podem purificar o quê? A consciência de pecado. É impossível isso acontecer. Então nós temos o primeiro sacrifício registrado na Bíblia, que Deus vestiu a quem? Adão e Eva, e eles foram expulsos do paraíso. Então a primeira roupa, aliás, a segunda roupa que Adão e Eva tiveram, foram feitas de peles de animais. Não eram de folhas, como está escrito. A de folha ainda dá um problema aqui na mente, tem medo de Deus. Esse daqui, agora eles voltaram a ter comunhão com Deus, porém expulsos do paraíso. Foram expulsos, Deus tirou eles de lá. Eles vão ter que morrer para ressuscitar. Então, ressuscitar de maneira gloriosa. Lembra que expulsa para que eles não tomem da árvore da vida e vivam eternamente. Em qual condição? A condição de um corpo que foi contaminado com pecado, então morre e ressuscita. Ok? Muito bem. Então, Adão e Eva são expulsos. Então, o que acontece? Nós vamos ver, em vez de aparecer no Jardim do Éden, na viração do dia, no fim do dia, para conversar com eles, ter aquela comunhão, ali que era sem pecado, sem problema, há um meio pelo qual se podia se aproximar de Deus, que está implícito já. O que quer dizer? Já está dito nas roupas que eles receberam de Deus no sacrifício que foi feito. Então tem que ter o quê? Isso é um princípio de capa a capa na Bíblia. Sem sacrifício é impossível se aproximar de Deus. Impossível. Não tem como. Então começaram a aparecer o quê? Na palavra de Deus, nós vamos ver. Aqui eu só estou mostrando nas fotos. Mas os altares, nós chamamos altares primitivos. Por que primitivo? Porque era feito assim, de pedra. Põe uma pedra em cima da outra, põe lenha, põe o animal ali, normalmente o cordeiro. Lembra que Abel, que nós vamos ver, ele já era pastor de ovelhas. E coloca e se sacrifica para ser aceito. Porque quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Certo? Então nós temos a ideia. Então, aqui no Brasil é difícil para achar um lugar desse, mas principalmente no Oriente, em muitas cidades, muitos lugares, é possível achar. São vários e vários altares
Sempre construído assim, pedra, coloca alguém lá. Quando eu falo alguém, é alguém. Ou animal, ou alguém por causa da perversidade. Então, cuidado com Halloween, tá? Halloween era alguém humano. Tá? O que é Halloween? Deixa eu só aproveitar. Halloween é no dia 31 de outubro, amanhã, que se fala da reforma, mas nossos filhos na escola estão sendo conclamados a participar de algo que no passado não existia nas escolas, tá? Que é o chamada festa de Halloween. Halloween é uma festa em louvor à morte. Eu vou colocar assim, tem várias coisas para falar, mas eu não é o assunto da aula, tá? Só que esse louvor à morte são sacrifícios de mulheres, normalmente de moças. Então essa mania americana que fala trick or track, tá entendendo? Ou travessura, ou doce ou travessura, alguma coisa, na verdade, os sacerdotes druidas, antes até, eles chegavam na porta e solicitavam uma moça, normalmente virgem, para sacrifício humano, tá? Então, a gordura dela é que era colocada dentro dessas abóboras, tá entendendo? Para ficar queimando em louvor aos demônios, tá? Então, sim, de maneira simples é isso. Tem mais coisa, tá? Existiam rituais onde se colocavam as crianças dentro de gaiolas de madeira e depois se queima. Manassés fez isso com os filhos. Acás fez isso. Então, quando fala aqui, os reis de Israel e de Judá, alguns deles, queimaram seus filhos no fogo, é porque havia um ritual de aceitação dos deuses, seja lá o que for, por causa disso. Então, sempre há, quando você estuda história, que é outra coisa que nos dias de hoje não pode, né? Estudar história, você vai descobrir a verdade, né? Vai passar a pensar, né? Como que pode uma coisa dessa? Alguém pensar nos dias de hoje? Não pode, né? Então, você estuda história, né? E você vai ver que há razões, porque está escrito, né? Que os reis queimaram seus filhos no fogo, oferecendo aos demônios. No Salmo 116 fala isso, queimados aos demônios. Então, é isso que acontece, ok? Então, tinha um animal. Só que o que é mais caro? Um animal ou um filho? Está entendendo? Só que tudo isso é uma ideia demoníaca. Porque no fim, quem sacrificou o filho? O próprio Deus sacrificou seu filho. O único aceito. Então não é que Deus incentiva a morte de seres humanos, mas está implícito que o filho morreria na cruz, sacrificado por nós. Então Satanás fez a religião de sacrificar filhos para ser aceito. Tá? Bom, avançando. Esses são 2 altares, esse é um outro altar, esse é outro altar, esse é um altar também. Alguns usam como tela de fundo de computador, né? Aí, isso daqui fica lá na Inglaterra. Stone Age. Ali. Aqui é o lugar que se sacrifica a gente. Amanhã a polícia tem que ir lá. Senão os bruxos sacrificam crianças lá. Sabia? Eles têm que montar a guarda. Porque esse é um centro de culto de sacrifício humano lá na Inglaterra. Tá? Acho que é na Inglaterra, não sei se estou falando lugar, é na Inglaterra, né? Tá ok. Então nós temos um altar, o altar de Abel. O primeiro altar registrado na Bíblia. Pedra, lenha e o cordeiro colocado ali. Nós temos aqui, veja como é a situação, há uma ordem, há uma maneira como se aproximar de Deus. Já tá ensinado, não é algo assim, deixa eu ver o que eu vou fazer para sacrificar para o Senhor, ou me aproximar dele. Não existe isso, já está implícito com Adão e Eva, quando Deus sacrifica. Não é Abel acertou porque fez o cordeirinho, não existe isso. Porque o outro, Caim, ele também fez o quê?
um altar, mas o que ele ofereceu aqui? Fruto do trabalho dele. Tem sangue aqui? Ah, ele era ladrão, porque... Não, ele era lavrador. Ele tem profissão, ele não é um vagabundo. Ele é um lavrador, ele é uma pessoa que trabalha, né? Ele trabalha, ele é pastor, Abel, Caim é lavrador da terra, é agricultor. Porém, aqui sai sangue. Aqui não sai sangue. Não sai de trigo, arroz, seja lá o que for. Sem sangue não tem salvação. Sem derramamento de sangue não tem salvação. Então, Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou de Caim, porque Caim é a segunda vez na Bíblia mostrando que o homem está tentando se aproximar de Deus por meios próprios. Adão e Eva fizeram suas próprias roupas, não funcionou. Agora, Caim está com o altar e colocou ali frutos do trabalho dele, também não aceitou. Isso mostra pessoas com boas obras, tá? Eu cuido da minha vida, eu faço o meu trabalho, faço tudo certo para ser aceito diante de Deus. Perceberam? Perceberam? Caim não é até esse presente momento assim, não é uma pessoa má. Não está influenciado pela internet, porque não tem televisão, gangue, posto de gasolina de madrugada, nada disso. Tem o pai e a mãe ali, os irmãos. Só que tem uma coisa importante lá em 1 João. Vira lá em 1 João. Capítulo 3. Versículo 11. Foi falado aqui, inclusive, o pastor falou. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Foi falado. Não como Caim. Ele entra como exemplo. Que era de quem? Adão e Eva são crentes? Claro que sim. Então, consequentemente, os filhos são crentes. Esquece essa lenda. Esquece isso. Tá? E aqui não tem influência de criação, né? Um foi para uma escola, outro foi para outra, não sei o quê. Não é, é o coração, porque ele era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e do seu irmão eram boas. É isso que está escrito? Porque as suas obras eram o quê? Justas. Ele foi justificado diante de Deus por causa do que ele era ou por causa disso aqui, ó? Entende? O que nos justifica diante de Deus? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é que nos faz vitoriosos, justificados, limpos na presença dEle. Não é o que eu sou, é o que Cristo é e o que fez por nós. Então, aqui ó, então Abel, ele foi justificado diante de Deus por causa disso. A obra dele é má. Como a obra de um lavrador é má? Um agricultor. Me explica. Está escrito que é má, não é? Essa é uma maldade tentar conseguir voltar na presença de Deus vivendo de uma forma que fala, eu mereço. Eu trabalho. Eu faço tudo o que é certo. É uma maldade. Porque é exigir, é colocar Deus contra a parede e falar assim, eu tenho direito de entrar aí. Não tem, não. Porque é o pecado que nos separa. Então, na verdade, todas as pessoas que pensam que por uma bondade vão chegar na presença de Deus, estão praticando uma o quê? Maldade. Porque rejeita. E isso
para que Deus cedesse a isso aqui, ó. É a religião das boas obras. Vocês estão me entendendo? É importante. As primeiras páginas da Bíblia são importantíssimas, porque ali tem tudo o que vai acontecer depois. Tem tudo. Tudo que você pensar que é importante de mensagem, está nas primeiras páginas de Gênesis. Estão, aliás. Ok? Agora veja bem uma coisa. O que acontece? É manifestado o que ele é. O que ele é? Um assassino. O primeiro assassinato na Bíblia. O irmão mata outro. Agora nota bem o que está escrito aqui, ó. Já lemos, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, não bom. Justo. Justo é uma coisa, bom é outra. Até aquele momento, talvez Caim fosse bom, antes de matar o irmão. Mas depois, quando Deus rejeitou, daí começou a manifestar o que tinha dentro dele. Normalmente, pessoas que se acham boas não gostam da ideia da salvação pela graça. Elas ficam irritadas. Mas só isso? Quer dizer então que eu posso roubar, matar? E elas começam a roubar, matar e Deus me... É isso mesmo. Quem não vai fazer isso. Quando Deus, dando testemunho dos seus dons e por ela... né? Aqui pela fé dele, depois de morto ainda fala. Abel é falado até hoje. E nota bem uma outra coisa em Apocalipse, capítulo 6. Versículo 9, o quinto selo de Apocalipse. E havendo aberto o quinto selo, viu o quê? Debaixo do altar. As almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus. Até hoje fala. E vai falar até o fim. Quem ama a Deus da forma que Abel amava, falando, eu não posso, eu preciso de um intermediário, igual Jesus é. O que Jesus é? O quê? O mediador entre Deus e os homens, está entendendo? Eu preciso disso, morrem por causa disso. Quem prega a bondade do próprio homem, não vai ter perseguição, não vai ter problemas. Agora, quem pregar igual Abel pregava, vai ter problema, vai morrer. Então, não todos são mártires. Mas é uma quantidade enorme de pessoas que foram mortas, por quê? Porque eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo. A ideia do altar ainda ela permanece até lá, na Nova Jerusalém. Ok? Ia falar alguma coisa, pastor? Não? Tá ok. Então, Abel, avançando. Aqui eu tinha marcado, desculpa. Então nós temos altares, alguns. O altar de Abel, adoração de Abel. Aqui está escrito certas coisas aqui, mas algum tema que a pessoa puxou. Nós temos o altar de Noé, pedra, lenha, depois do dilúvio, tudo. Lembra que na arca não entraram de 2 em 2 só. Tem os animais limpos, entraram 7. Se você observar lá em Gênesis, não são só 2 em 2, tem 7 os animais limpos. Por quê? Porque já tinha em vista que deveria ter o quê? Um culto de gratidão pelo livramento que Deus tem. Então nós temos o altar de Noé, nós temos o altar de Abraão, um ato de fé pelo filho. Na verdade, pensa bem uma coisa, nós falamos de Abraão, mas é só de Abraão? Abraão mesmo falou, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Ele colocou quem iria participar da adoração? Isaac. Porque Isaac não fugiu. Isaac foi amarrado. Isaac ficou ali. E Isaac ficou adorando quando o carneiro foi queimado. Isaac adorou com Abraão, o carneiro.
Então, na verdade, ele era o sacrifício, porém Deus providenciou o carneiro. Então nós temos agora o pai e o filho vendo o carneiro sendo queimado. Irmãos, isso é importante. O pai e o filho adorando Deus juntos, queimando ali. Ok? Então é uma coisa assim muito importante. Nós temos de Isaac. Isaac também ergueu um altar, né? Ele cavava poço, roubava o poço, entulhava poço, roubava poço, ele fazia poço, né? O homem do poço é Isaac, até que a hora que Deus deu paz, e ali ele ergueu um altar. Reobote é o lugar ali onde Deus deu água para a sobrevivência da saúde, da família. Abraão teve mais altares, Siquém, Betel, Hebron e Moriá, tá? Aqui é que é a ideia que eu falei. O carneiro, o pai com o filho, Abraão e Isaac. É bonito esse, irmãos. Tá? Né, o filho junto, você imagina, ó, aquele que se ia matar, Deus aparece para, né, desamarra, busca o carneiro, coloca, corta o carneiro ali, queima, abraçado junto com o filho. Esse é difícil de... Não há maior prazer de um pai do que ter o filho abraçado junto, adorando ao cordeiro. Amém? Quem ergueu a mão? Cláudio. Esse altar de Abraão e Isaac também dá a ideia da substituição também, né? Sim. Ele ia sacrificar o próprio filho, Deus providenciou o substituto pelo carneiro. Da mesma forma, nós seríamos mortos por causa das nossas transgressões, Deus providenciou o substituto. Sim. Bom que o Cláudio falou. O altar sempre dá a ideia do substituto. Um outro morre no meu... Existe um conceito bíblico, irmãos, que é o seguinte: todo pecado será pago ou cobrado para ser pago. Todo. Não existe nenhum pecado desde que o mundo foi criado até o fim, não sei quando vai ser, que vai ficar algum pecado esquecido. Todo pecado será cobrado. Essa é a primeira coisa. Segundo, não existe pecado sem um pecador. Ele não acontece por nada. Sempre tem um pecador. Pecado existe porque alguém fez. Então, quando o pecado for cobrado, vai ser cobrado como? De alguém. De alguém. Então, Jesus pagou pelos nossos pecados. Essa é a ideia. Ele é o nosso substituto, o nosso redentor. Aquele que nos justifica. Aquele que declara que nós somos justos, limpos, dívida paga, não deve nada. Por isso que nós podemos chegar com confiança diante de Deus. Porque alguém pagou, mas alguém paga. Pecado não vai ser esquecido. Essa é uma ideia absurda. Todo pecado, seja ele feito com 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, mentira, roubinho, seja lá o que for, vai ser cobrado. E sempre pecado está ligado a uma pessoa, ao autor do pecado. Alguém faz. Só Jesus Cristo nos livra disso. Foi falado hoje. Errou num ponto, erra em quanto? Em todos. Não adianta falar, eu não adultero, mas faz isso, ou não faz, mas isso eu não faço, eu faço aquilo. Nós sempre na nossa mente nós vamos fazer um drama moral. Eu não mato, né? Eu cuido bem da minha vida. E, sabe, essas coisas assim, né? Como que se isso impressionasse a Deus? Bobagem. Bobagem. Quietinho, sentado na praça lá, vai saber o que está passando na cabeça do camarada. Tá? Então, nota bem isso. Só isto nos livra da ira de Deus. Só isso. Continuando. Agora nós temos a primeira transição. A gente sai dos altares de pedra, tá?
o povo, Jacó, ergueu aqui a pedra em Betel. Nós temos aqui o travesseiro dele, ele ergueu aqui. Quando ele volta, ele sacrifica aqui também, tá? Os altares de pedra, mas nós começamos a ter uma transição. Qual é a transição? Nós vamos ter o quê? O altar do tabernáculo. O povo foi para o Egito, Jacó vai para o Egito, passam 400 anos lá, e agora Deus resgata eles. Eles andam um tempo, eles param 2 anos no Monte Sinai, no Monte Horebe. Sinai e Horebe é o mesmo. E depois eles andam um pouco, eles ficam 38 lá em Cades Barneia. E durante esse período, os primeiros 2 anos, eles recebem a instrução de como fazer o quê? O tabernáculo. Então, aonde Deus aparece agora? Nos altares de pedra em vários lugares? Não, nós temos em específico que a presença de Deus está entre o povo andando pelo deserto. Então, nós temos, isso aqui é o tabernáculo. Esse daqui, quer dizer, na verdade é tudo isso. As cortinas do lado de fora. Nós temos aqui, isso daqui. É mais ou menos, talvez um pouco maior do que essa. Era 6 por... Eu esqueci a medida. É um pouquinho mais comprido, talvez até lá na grade. Isso daqui era o tabernáculo. Essa parte aqui. Nós temos a pia de purificação, mas antes você entra, nós vamos ver aqui, você entra, qual é a primeira coisa que tem? O altar do holocausto. Você não vai... Onde Deus ficava? Aqui no Santo dos Santos. Nós vamos ver aqui. Quer ver? Deixa eu avançar, depois eu volto. Eu sempre faço isso. Sempre no fim acontece isso. Você chegava e entregava os animais aqui para os sacerdotes. Isso daqui é chamado pátio externo. O animal era entregue aqui para o sacerdote vinha aqui, esfolava o animal e a primeira coisa que fazia o quê? Era o sacrifício. O altar do holocausto. Essa ideia nunca vai ser tirada. Não há como chegar na presença de Deus sem o altar do holocausto. É o primeiro lugar que tem. Voltando aqui. Animais e animais e animais e animais são sacrificados. Aqui está um pouquinho sujo de sangue. Isso daqui era eu vou colocar assim, um super açougue, tá? Alguns momentos eles sacrificavam milhares de animais. Então se chegava o cordeiro e cortava o cordeiro e esticava o cordeiro, pendurava ele e cortava a espada, aí cortava isso, tirava a fissura e uma parte para o sacerdote e colocava lá em cima para queimar. Vinha outro cordeiro, era isso. O rei trazia boi, aí cortava o boi. Pensa que isso é que a nossa ideia, assim, né, principalmente mulher brasileira, né, de limpeza de casa, né, credo, coisa de sangue. Isso daqui fica tudo ensanguentado, esse lugar aqui. É sangue para tudo quanto é lugar. Por isso que tinha a pia. Os sacerdotes tinham que se lavar depois. É muito sangue derramado. E aí nós vamos entender o livro de Hebreus. Porque o sangue de bois, de bodes, de touros, ainda que seja toda essa quantidade, o que acontece? Não purifica a nossa consciência. Vamos lá ver lá em Hebreus? Hebreus é uma carta importante, ela é relativamente difícil quando nós não entendemos o tabernáculo. Hebreus capítulo 9. Versículo 11. Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes, nem por bezerros, mas por seu próprio sangue. É o Filho, é o que nós fizemos na ceia. O maior tabernáculo que existe é o corpo de Cristo que foi moído por nós. Então hoje, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos duas coisas: o corpo e o sangue. O que está escrito em Hebreus aqui? O maior, superior, perfeito tabernáculo. Quem que era? O corpo de Cristo. Sim. Quanto mais o sangue de Cristo, o outro elemento da ceia, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará o quê? As vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Só o sangue de Cristo purifica esse aqui. E vindo ele, evangelizou a paz. E ele nos deu paz com quem? Com Deus. O que é a reconciliação? O que é reconciliar? É voltar a ter comunhão com alguém com quem estava interrompida. Aí ele permite, o sangue de Cristo permite ter comunhão, a reconciliação novamente com Deus. Por isso que eu posso orar a Deus. Eu não preciso ter medo, no sentido como Adão e Eva tinham antes. Então, todo esse sangue derramado. Então, por isso que nós falamos que o tabernáculo é uma figura de Cristo. O que quer dizer? Tudo ainda vai ser completado em Jesus Cristo. Então, esses milhares de litros de sangue derramado durante todos esses anos ainda não purificava. Ainda não dava a salvação perfeita. Tinha que ser qual? Aquele derramado na cruz do Calvário. Isso é importante para a igreja. Esse é o valor que nós temos. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Na morte, né? Existe um livro que chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. Já ouviram falar? De Joe Owen. Né? A morte morreu na morte de Cristo. A morte de Cristo nos deu vida. Porque se a semente não cair e não morrer, não pode nascer. Tá? Então a morte de Cristo é importante para nós. E a ressurreição, então, nem se fala. Né? Porque ele não ficou lá. Ele ressuscitou. Ok? Então muito sangue era derramado. O que é o tabernáculo? É um lugar construído de tábua, tá? Um monte de cortina, um monte de pele, de várias cores. A última era a mais feia que tinha. Sem janela. Por quê? O tabernáculo não é atrativo. Ele não é bonito por fora. Ele é bonito por dentro. Quem entra lá fica maravilhado com a beleza de Deus. Mas olhando por fora, você não sente atração. Então, enganam-se aqueles que querem atrair o mundo colocando janelas no tabernáculo. Eu vou falar assim. Entendeu o que eu quis dizer? Colocando janela para ver o que tem lá dentro? Não. Você tem que entrar aqui para ver a beleza. Opa, mas para entrar aí, o que precisa acontecer? Qual é o primeiro? O altar do holocausto. Eu não consigo entrar aqui se eu não passar aqui, ó. Eu preciso entregar, eu preciso confiar que eu estou entregando um substituto para que Deus me aceite. O sacerdote dessa época, ele oferecia sacrifícios, primeiro por ele mesmo e pelo povo, porque ele também era pecador. Aí, quando ele entrava lá no fundo, no Santo dos Santos, eles amarravam uma corda no pé dele. Ele tinha sininho, tudo no vestido dele, para entrar. Porque se ele entrasse com pecado, já era só... E vai entrar lá dentro para buscar. Aí vai fazendo uma pilha de cadáver lá dentro, né? Nós não temos registro de ninguém assim morto dessa maneira. Mas é o lugar onde Deus habita. Ele não aceitava. Ele tinha que oferecer por ele mesmo. Então, e outra coisa, andando no deserto, de dia, uma coluna, uma nuvem, e de noite, coluna de fogo. O povo não ficou andando como barata tonta no deserto, não existe isso na Bíblia.
Deus cuidou do seu povo, mesmo do povo rebelde, Deus cuidou, dirigiu. Então a nuvem levantava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Andou, parou, de acordo com isso daí, tá? Aqui é uma réplica, né? Nós temos o altar, a pia e o tabernáculo. Eu não sei onde fizeram isso, mas eu achei na internet. Mas nunca sem esse aqui. Lembra da Páscoa? Tinha que queimar tudo. Não podia sobrar nada. Porque essa está ligada a uma frase na cruz. Qual é a cruz? A frase. Está consumado. Tem que virar cinza. Não sobra nada para nós fazermos. Sabe que participação nós temos na salvação? Zero. Eu falo zero porque existe o número zero, senão falaria outra coisa que é nada. Porque toda a honra, toda a glória pertence a Ele. É Ele que nos salva. Entendeu? Continuando. Aqui é o altar. Tá? O sacerdote subia aqui e colocava aqui. A pia, eles se lavavam e lá no fundo nós vemos as cortinas para entrar lá num lugar que é dividido assim. Altar do sacrifício, a pia, tem a cortina aqui primeiro. Então aqui ficava o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Esses três objetos. Esse daqui é chamado pátio interior. Esse daqui é pátio exterior. Pátio interior é isso. Mesa dos pães, candelabro e altar de incenso. Indica a direção de Deus, o sustento de Deus e as nossas orações que entravam dentro do Santo dos Santos. Aqui fica a Arca da Aliança. Então aqui entrava só o sacerdote uma vez por ano. Só. Aí. Mas Deus habitava entre o povo. Ok? Era assim lá dentro. Chão. Terra. Não tem piso. O homem chegava e se dobrava no chão. Lembra de que tu és pó e está chegando na presença do Santo dos Santos. Então tem muita coisa, tá? Tem os desenhos, tem as cores, tem várias coisas assim, tá? Mas esse é o outro estágio. Aqui tem também, ó. Aqui tem um lugar que eles estão cortando. É que a imagem é... Mas aqui é um lugar assim que mata muito animal. Eu imagino, nos dias de hoje, né, todo mundo muito sensível, né, escutando os carneirinhos passando o cutelo lá, na coisa, o boi, e matando, e vira, né, e tudo. Mas é assim, né, a gente não pode ficar fazendo arca de Noé com girafinha com a cabeça para fora toda hora, tá entendendo? Assim, a gente não precisa virar sanguinário, mas também não precisa virar parque infantil. A gente tem que ser realista com as coisas, tá? Aí. Então foi assim, por muito... as tribos ficavam em volta, em ordem, não em bagunça. Era cada conjunto de tribos ficava em direção norte, nos 4 pontos aí, tá ok? Oi? Sim. Desde pequeno. Sim, as crianças participavam dos cultos. Foi bom que a dona Bilco falou, irmã. As crianças participavam no levar das ovelhas para serem degoladas. Elas não eram protegidas de uma imagem tão sanguinária e coisa assim. Elas eram ensinadas desde pequeno que se não tiver derramamento de sangue, não tem remissão do pecado. Então as crianças crescem acostumadas com isso. Para você ter uma ideia, tem Bíblias, traduções de Bíblias que não tem a palavra sangue, sabia? É substituída pela palavra morte. Morte não é sangue. Você pode morrer estrangulado e não derramou sangue. Então, se não me engano, aquela linguagem
eu não sei se é a linguagem viva ou linguagem não sei o que de hoje, sei lá. Uma dessas aí não tem a palavra sangue. Em várias passagens. É a palavra morte. Por quê? Porque ali tem o dedo de Satanás. O dedo de Satanás na Bíblia, opa, ali. Porque ele substituiu a palavra sangue por morte. E que nos purifica do pecado é o sangue de Cristo derramado na sua morte. E não só morrer. Porque você pode morrer sem derramar sangue. E o sangue pode ser contaminado, e o dele é imaculado. Tá? Tem bastante coisa. Alguém tem alguma pergunta até aí? Não? Aí nós entramos para outra transição, que não vai dar tempo de falar. Nós saímos do tabernáculo, a arca andava, para o templo fixo. Aonde? Em Jerusalém. Então, o povo carregava a arca, né? Sempre carregando. Daí nós temos que vieram de lá, fizeram o tabernáculo, andaram no deserto, mas a arca foi para Gilgal, a arca foi para Mispá, foi para a casa de Obed-Edom, a arca foi para Gibeon, a arca foi para tal lugar, a arca foi para tal lugar, e várias situações assim. Então nós temos o quê? Uma outra transição. Ela vai ficar fixa em um lugar. Mas isso é uma profecia que nós vamos ver. Pois não. Pergunte. Depois que ele fazia o sacrifício ali, os animais, é que ele sacrificava e fazia a entrega a Deus? Ou ele fazia um pouco entrando e... Não tenho esse detalhe para falar com certeza. Se foi de passo em passo, de uma vez só, com certeza primeiro teve o holocausto e depois eles foram. Então sempre tinha que ter o holocausto antes. Nós vamos ver várias passagens que e oferecer holocaustos e oferta pacífica. Sempre, holocausto e oferta pacífica. Então, se foi de uma vez ou em várias vezes, tinha que ter o holocausto antes. Tá? Sem isso não ia. Então nós temos essa transição de tabernáculo no deserto, o povo guerreia com Josué, entra em Canaã, e daí nós chegamos no tempo de Davi, né? De Salomão, e nós vamos ter o templo fixo. Agora, ele não vai andar mais. Ele vai ficar num lugar em Jerusalém. Isso que é fogo nessas horas. Começa ou para? Quanto tempo eu tenho ainda? 2 minutos? 1 minuto? 5 minutos? 4 minutos? 5. Então vamos abrir. Deuteronômio 12. Deuteronômio capítulo 12. Nós temos que entender que Deus já estava indicando através da tua palavra que haveria um dia um único lugar. Não ia ficar andando, não ia ter vários altares, mas ia ficar num lugar só para adorar o Senhor. E isso foi pecado em Israel. Quando vocês lerem os livros de primeiro, segundo Reis e Crônicas, você vai ver dos outeiros, os montes, porque eles continuaram fazendo altares nesses lugares. E não era mais para fazer isso. Lembra que, tal rei foi bom porque destruiu a idolatria, tudo, porém os altos não tirou de tal lugar. Lembra aí? Já viram passagem assim? Os altos não tirou, por quê? Ele deixou alguns altares para fazer sacrifício lá, mas não era para fazer mais lá. Era só para fazer em um único lugar, que é o título aqui. O que está escrito? O único lugar de culto. Então Deus está afunilando para uma indicação, que é: estes são os estatutos de juízos, versículo 1, que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor vosso Deus de vossos pais para possuir todos os dias que viverdes. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuírem serviram seus deuses. Está vendo? Sobre as montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas,
e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas aos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Lembra a ideia de adoração e sacrifício de um lugar? É onde aquela, vamos dizer, presença divina aparece. Lembra de Elias? Com os profetas de Baal? Molhou, colocou tudo lá, tudo, e eles começaram o quê? Se cortar, invocando quem? Os falsos profetas. Invocando a quem? A Baal. Daí Elias falou, grita mais alto, porque ele deveria aparecer aonde? Naquele lugar. Naquele lugar que ele tinha que aparecer. Então essa é a ideia que está sendo falada aqui, vocês vão extirpar isso da terra de Canaã. Não pode ter mais, só eu apareço no lugar que eu indico. Somente eu. Então, quando tem Elias falando tudo isso, e não acontece, manda jogar mais água, daí quando chega a vez dele, né? Pode jogar mais água, mas joga bastante água mesmo. Aí veio o quê? Veio fogo e lambeu tudo aquilo, queimou aquilo lá. Deus se manifestou naquele lugar. O único e verdadeiro Deus. Só a única e verdadeira divindade aparecia nos lugares. Por isso Deus está falando, vocês vão limpar a terra dessa idolatria. Mas não é só a idolatria dos altares, dos montes e dos bosques, debaixo de árvore frondosa. Cuidado com o desenho da Disney, de árvores frondosas, conversando com os feiticeiros, conversa uma com a outra, tá? Cuidado, tá? Tudo tem um dedinho satânico nessas coisinhas, ensinando certas coisas que às vezes nós não percebemos, porque não é ensinado, não é feito para nós, é feito para criança, tá? O senhor ergueu a mão? Não, qual os altares que sacrifício que a sua moeda você levava, chegava lá e tinha que trocar com a moeda de lá? Nós vamos chegar lá, domingo que vem. Então eu só estou falando o seguinte, Deus falou que vai o quê? Deixa eu terminar aqui no versículo 5. Então vocês vão tirar tudo isso. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Versículo 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, para pôr ali o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Só tem um lugar para fazer adoração. Aquele que o Senhor escolher. Aqui Ele está prometendo. Nós vamos ver lá para frente que Ele vai escolher. Por que que o Pentecostes aconteceu aonde? Em Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém. A festa do tabernáculo era em Jerusalém. Então aí nós temos esse desenvolvimento. Ok? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor, através do Teu Filho, abriu caminho a nós, ó Senhor. Acesso ao Santo dos Santos, através do Teu Filho amado. Através do Teu Filho amado nós podemos orar e o Senhor receber em cheiro suave, porque é aquele cordeiro queimado sobre o lenho, ó Senhor, o sacrifício do corpo dele, que nos permite levar diante de Ti as nossas orações, as nossas angústias, os nossos louvores e o Senhor nos aceitar no reino eterno. Louvado seja o Teu nome, engrandecido sempre seja o Senhor, porque o substituto nosso é perfeito. Nós louvamos porque nós não somos nada. E nós agradecemos por aquele que é tudo, ó Pai eterno. Nós Te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Bom dia para os irmãos. Até mais.